Bom dia. Bom dia. Que a bênção do Senhor e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está um pouquinho mais longe aí, posso mexer aqui, pastor? Você que está um pouquinho mais longe aí, você pode chegar um pouquinho mais para cá e ocupar esses lugares que estão aqui? Nós vamos estudar a palavra juntos. E para estudar a palavra é melhor uma proximidade, certo? Então, é melhor estarmos mais próximos, né? Então, por favor, você que está mais distante aí, mais para trás, chegue aqui mais à frente. Ainda tem lugares vagos aqui. Quero agradecer a vida do pastor Eduardo, a Shirley. Obrigado, irmãos, por podermos estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. É um prazer, um privilégio, né? A gente poder estar aqui com vocês, né? Nesse dia, nesse domingo, né? Obrigado, Renata. Obrigado, Rodrigo, nossos amigos queridos aí de ministério, né? Treinadores do Ministério Crown. Que Deus abençoe, viu, Rodrigo e Renata? Continue abençoando o ministério de vocês aqui, né? Não só da área de finanças do Crown, né? Mas como também a Renata como mulher que prospera, né? Deus abençoe, né? E os cursos infantis também, né? Não sei se estão aqui ou não, mas todo o currículo nosso aí de educação financeira. Eu e Regina, minha esposa que está aqui, fique em pé um pouquinho, bem, por favor. Regina, minha esposa, nós somos casados, vamos completar agora em novembro 30 anos de casados. Nós estamos com a Universidade da Família há 28 anos, trabalhando no Ministério de Família, e 18 anos de tempo integral lá dentro da organização, e há 28 total do Ministério. Obrigado, amor, por você estar aqui também nessa manhã. Nós temos uma filha, Giovana, de 23 anos, uma bênção na nossa vida, resultado de uma cura, de um milagre que Deus fez, né, que nós não podíamos ter filhos e o Senhor nos presenteou com a Giovana. Foi uma cura na nossa vida e nós somos imensamente gratos ao Senhor. Quem aqui algum dia já recebeu um milagre do Senhor? Quem já recebeu? Amém, glória a Deus. Você continua crendo que Deus é verdadeiramente Deus de poder e de milagre? Amém. Mesmo nos dias de hoje? Amém? Deus não mudou em nada, correto ou não? Deus foi do Velho Testamento. O Senhor veio através do Novo Testamento também, através do seu Filho Jesus e da vinda do Espírito Santo, e Ele continua sendo o mesmo Deus de milagre, o mesmo Deus de poder, o mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de glória. O Senhor permanece sendo o mesmo. E esse Deus de graça, de glória e de poder, é o Deus que está aqui nesta manhã, e que quer falar ao teu coração e ao meu coração, através da palavra, do ensino da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês, nós já vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre algo que é bem importante. Quero falar sobre decisões. Todos nós aqui tomamos decisões todos os dias na nossa vida, né? Seja por algo pequeno, mais simples, por algo às vezes um pouco mais relevante, mas decisões nós tomamos todos os dias, sendo para você sair da tua casa, para você passar uma rua, para você comprar alguma coisa, para você conversar com alguém, para você ligar para uma pessoa. Você já percebeu que todos os dias nós tomamos decisões? Você toma decisão. Deixa eu ligar para tal pessoa. O que você fez? Você tomou uma decisão. Vou ligar para um fulano de tal para conversar com ele. Eu vou agir dessa maneira. Você tomou uma decisão. Nós tomamos decisões. Agora, quais são os critérios que nós usamos para tomar decisões? Nós tomamos decisões muitas vezes por critérios que não são critérios bíblicos. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como servos e servas do Senhor, nós temos que estar todo o tempo utilizando a palavra de Deus para tomarmos decisões sábias, para tomarmos decisões que vão nos levar a algum lugar com propósito. Nós não podemos tomar decisões simplesmente pelas nossas emoções. Nós não podemos tomar decisões simplesmente por aquilo que nós achamos. Nós temos que tomar decisões pautados na palavra do Senhor. Nós temos os critérios, nós sabemos quais são os critérios que a palavra de Deus nos diz para tomarmos decisões, mas muitas vezes nós não tomamos. Nós tomamos decisão pela nossa emoção, já perceberam isso?
Nós lidamos com a área de finanças, né, Rodrigo e Renata? Né? A gente ensina as pessoas sobre a área financeira. E eu vou falar muito aqui nesta manhã sobre isso também. O texto está em cima disso, desse assunto. Nós tomamos decisões, muitas vezes, pelas emoções. Já perceberam que as pessoas, quando não estão bem emocionalmente, elas falam assim: deixa eu ir lá no shopping, passar um pouco esse tempo, aliviar minha cabeça. Alguém já falou isso algum dia ou não? Já? Entendeu? Por que a gente faz essas coisas na emoção? E aí você já percebeu que quando nós estamos na questão das emoções, irmãos, nós agimos errado? Já perceberam ou não? Eu vou no shopping, eu preciso espairecer. O que tem a ver espairecer com ir no shopping? Eu não posso espairecer orando no quarto? Não, eu tenho que ir num lugar, e aí você vai, as tuas emoções estão afloradas, você olha qualquer coisa, você não usa nenhum tipo de critério, e você acaba fazendo o quê? Gastando com aquilo que não é necessário. Alguém algum dia já passou por isso? Eu quero trabalhar bastante com vocês. Alguém já passou por isso? Já? Pode ser sincero, irmãos. Tá? Nós tomamos decisões pelas emoções. Tiago, você tem caneta, lápis, ou no teu smartphone, alguma coisa? Anote, porque eu vou falar muitas referências bíblicas. Eu quero que você depois possa estar lendo novamente a palavra do Senhor, tá bom? Então tome nota de algumas coisas que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Tiago 1,5, a palavra de Deus fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Irmãos, nós não podemos agir nas nossas emoções, nós temos que pegar e dizer o que o Senhor: Pai, me dê sabedoria, para que eu possa agir. Senhor, agora eu não estou bem, eu peço agora a sabedoria do Senhor na minha vida. Outras vezes, irmãos, nós não usamos critérios bíblicos e tomamos, como eu falei aqui agora, decisões financeiras erradas. E a palavra de Deus diz também em Mateus 6,24, que nós não podemos de forma alguma nunca servir a dois senhores. Nós vamos alegrar um, nós vamos entristecer o outro, nós vamos servir a um, e não vamos servir ao outro. Tem várias versões e várias traduções, mas o sentido literal é esse. Nós não podemos de forma alguma servir a dois senhores. E quando nós estamos tomando decisões sem critérios bíblicos, muitas vezes nós estamos dobrando o nosso joelho no altar de Mamon. Muitas vezes estamos dobrando o nosso joelho no altar de quem não deveria ser adorado. Existe somente um Deus na nossa vida a quem nós devemos honrar, servir, adorar, glorificar. E é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós nos dobramos diante de um outro Deus também, chamado dinheiro. Todos nós aqui sabemos, vamos dizer assim, pastor Eduardo, né, está aqui, a gente se encontra, vamos dizer que nós fôssemos aqui da mesma igreja, e aí então, pastor Eduardo, um dia eu chego aqui na igreja, o pastor Eduardo passa por mim e não me cumprimenta. Aí eu olho e falo assim: por que ele não me cumprimentou? Alguém já teve algum tipo de sentimento assim? Irmãos, eu estou fazendo perguntas pessoais, e perguntas pessoais ninguém gosta de responder, tá? Porque perguntas pessoais é algo que mexe com a gente, tá bom? Mas eu quero que vocês usem de toda sinceridade comigo, assim como eu estou usando através da palavra do Senhor com vocês esta manhã. Aí o pastor Eduardo, ele não me cumprimenta, e eu já fico com aquilo na cabeça. Ele não me cumprimentou? O que eu fiz para ele? Né? O que ele tem contra mim? Alguém já teve esse sentimento ou não? Pode falar que sim, irmãos. Na igreja a gente pensa assim, entendeu? Um irmão não deu a paz do Senhor, ele nem olhou para mim. Bom, se ele não olhou, eu também não quero nem saber. Já teve esse sentimento também no coração? Aí eu vou e eu fico o dia inteiro, é domingo de manhã, eu fico o dia inteiro no domingo pensando: o pastor Eduardo não me cumprimentou, ele não falou comigo, nós temos alguma coisa, e alguma coisa aconteceu, e não sei, e eu volto para o domingo à noite. E aí eu chego para o pastor Eduardo e falo: pastor, por que você não me cumprimentou hoje? O que está acontecendo entre nós? Aí o pastor Eduardo olha para mim e fala: Paulo, eu passei, eu nem vi, me perdoe. Nem era isso, eu estava pensando em outras coisas, da mensagem de outras coisas, e eu nem me toquei que eu não te cumprimentei. Me perdoe. E aí eu olho para ele e falo: tá bom, pastor, está perdoado? Nós sabemos, irmãos, qual é o critério bíblico para podermos andar em comunhão, não sabemos?
Qual é o critério bíblico para andarmos em comunhão? Fazer o que com o nosso irmão? Pode falar, irmãos. Fazer o quê? Perdoar. Nós não sabemos que esse é o critério. Não é o que a Bíblia nos ordena? Se você tem alguma coisa, vai lá, conversa com ele. Senta com ele e fala o quê? Me perdoa. Não é esse o critério bíblico? Nós sabemos qual é o critério bíblico para nós andarmos em comunhão. Agora, quais são os critérios bíblicos para nós sermos bons mordomos e bons e fiéis administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos? Vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 10. 2 Crônicas, capítulo de número 10. Do versículo 1 ao versículo de número 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo de número 15. Ok? Abriram a palavra? Amém? 2 Crônicas 10, versículo 1, começa dizendo assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ao Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda este vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe disseram: Se te fizeres benigno com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles lhe serão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões tinham lhe dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou? Aí, então, eles disseram: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Seria isso, né, que Roboão estava perguntando ali para os jovens, né? É isso que eu devo falar para o povo? Tá? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-te de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhe deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciões. E eles lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Fecha teus olhos, mas deixa a palavra de Deus aberta, por favor. Senhor, aqui estamos nesta manhã, Pai, diante da Tua igreja, e agora, Pai, nós clamamos e pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha sobremaneira em nossas mentes e nossos corações, e que nós sejamos trabalhados através do poder da Tua palavra, e através disso possamos sair daqui nesta manhã, edificados, restaurados, Pai amado, e com uma nova visão a respeito do Teu reino e daquilo que o Senhor quer para nós. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade aqui neste lugar, porque Tu és o nosso Senhor, e a Ti nós adoramos e servimos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós acabamos de ler aqui a história de Roboão. Nós estamos falando sobre decisões. Acabamos de ver uma história muito, muito interessante. Roboão, irmãos, em seu primeiro dia de trabalho, lembrando aqui, deixa eu fazer contextualizar vocês, Roboão é filho de Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi, 40 anos de reinado. Teve problemas, teve lutas, teve dificuldades, mas Davi reinou por 40 anos. Ao final do seu reinado, o reino estava bem,
tudo estava em paz, Davi falou que ia construir o templo, estava tudo bem, mesmo depois dele ter pecado, dele ter errado, dele ter confessado ao Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus, Deus o amava. Logo depois veio Salomão, mais 40 anos de reinado de Salomão. Salomão, no início, ele fez o quê? Ele clamou a Deus, todo mundo sabe, e pedindo ao Senhor o quê? Sabedoria. E o Senhor disse: porque pediste sabedoria, então te darei riqueza e glória. E Salomão teve um reinado. Salomão se perdeu, não é verdade, dentro da história bíblica. Eu não vou entrar na história de Salomão, mas Salomão se perdeu, né? Salomão também caiu, Salomão desviou dos limites, dos parâmetros que Deus havia estabelecido, daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Mas foram 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado de Salomão. E aí então, após 80 anos, chega Roboão, filho de Salomão. E Roboão, no primeiro dia de reinado de Roboão, após todo esse reinado de glória, de honra, de riqueza, Roboão tem que tomar uma decisão no primeiro dia de reinado. E foi a decisão mais difícil que ele teve que tomar na vida e que influenciou todo o reino. No primeiro dia, então o povo chega e diz o que para Roboão, quando Roboão foi colocado como rei? Roboão, o teu pai cobrava muito, isso eu estou traduzindo a linguagem bíblica agora para vocês. O povo disse assim: Roboão, teu pai cobrava muitos impostos de nós. Nós não estamos aguentando pagar impostos. E nós estamos falando aqui, irmãos, de 1000 anos antes de Cristo. Se você acha que você paga muito imposto hoje, que você paga muita coisa hoje, nós estamos falando do povo reclamando de impostos 1000 anos antes de Cristo. Roboão, nós não estamos aguentando pagar tudo isso. Poderia diminuir esses impostos, fazer alguma coisa por nós? E Roboão então diz: olha, voltem daqui 3 dias, 72 horas, que eu vou então dar uma resposta para vocês. E foi assim que aconteceu. E então, em 72 horas, Roboão perde a maior riqueza já calculada da história da humanidade. Em 72 horas, 10 das 12 tribos que faziam parte do povo foram embora por causa de uma decisão errada. Por causa de uma decisão sem buscar sabedoria em Deus. É a maior riqueza já calculada na história da humanidade. 10 das 12 tribos foram embora. 40 anos de reinado de Davi, 40 anos de reinado de Salomão. Em 72 horas, Roboão perdeu tudo, por uma decisão errada. Quais são as decisões e quais são os critérios que você tem usado para tomar decisões na sua vida? Roboão nos ensina aqui, irmãos, que a nossa capacidade de administração vai determinar como serão nossos negócios, como serão nosso ministério, como será nosso ministério e como será também nossas famílias. Nós estamos observando aqui, irmãos, tá, que a questão não era a quantia de dinheiro, porque Roboão tinha uma quantia considerável, uma fortuna, calculada nos dias de hoje ainda uma fortuna. Roboão tinha muito recurso no reino. A questão não era quantia de dinheiro, se ele tivesse pouco, se ele tivesse muito. É a maneira como ele estava administrando. E nós podemos observar aqui, dentro do texto que nós lemos, irmãos, e dentro dessa análise da administração de Roboão, que às vezes, irmãos, nós trabalhamos tão duro na nossa vida, e nós fazemos de tudo, e nós, olha, trabalhamos lá não sei quantas horas por semana, 7 dias por semana, 6 dias por semana, e fazemos de tudo, porque nós estamos pensando na questão do quê? Da produção. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que ter recurso, Roboão tinha muito recurso. Roboão tinha muita coisa. A história está nos falando isso. Era uma riqueza incalculável. E a gente está pensando aqui, muitas vezes, nós, no tempo que nós vivemos, nessa era pós-moderna, que nós temos que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar. E o Senhor nos ensina na sua palavra que a questão não é só essa. Não é quantia e também não é só ganhar. Eu tenho que aprender a administrar. Isso vem desde Gênesis, irmãos. Anote aí, Gênesis 2,15.
O Senhor nos diz em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden, para ele fazer o quê? Cultivar e guardar do jardim. Cultivar e guardar. Cultivar está ligado ao quê, irmãos? À produção. E guardar está ligado à administração. O ensino da administração, da mordomia bíblica, vem desde Gênesis. Não é algo que nós começamos a trabalhar no Novo Testamento. O Senhor fala, você tem que cultivar, falou para Adão, e você tem que guardar. Você tem que produzir e você tem que administrar. Muitas vezes nós estamos ligados somente na questão do produzir, e nós não estamos administrando corretamente. E por que nós não estamos administrando muitas vezes corretamente? Justamente porque nós não estamos usando critérios bíblicos para tomar decisões corretas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tudo tranquilo? Tá? Ok? Tá? Nós estamos criando aqui toda essa base para a gente entender. Eu vou entrar aqui em 3 aspectos importantes da vida de Roboão, ok? Tá? Mas vocês estão me entendendo até agora? Posso continuar? Tudo bem? Tá? Muito bem. Antes de nós voltarmos para o texto, vamos ver algumas das limitações de Roboão, antes da gente voltar aqui para dentro do texto. Em primeiro lugar, né, problemas financeiros não são problemas financeiros, irmãos. Não são. Problema financeiro é o fim. As pessoas dizem assim, pastor, estou com um problema financeiro. E aí você começa a ouvir toda a história, você fala assim, não, você não está com problema financeiro. Você está agora sofrendo as consequências daquilo que você não fez no tempo correto. Você está sofrendo as consequências daquilo que você não administrou no momento em que você tinha recurso. Ah, porque eu estou com a minha sogra lá no hospital e estou pagando R$1.000 de UTI por dia. Um irmão chegou para mim uma vez falando, e agora eu estou com um problema e eu não sei o que fazer. Eu falei, não, você não está com problema. Não, eu estou. Não, você não está. O teu problema começou quando você tinha um recurso necessário, e aí então você não guardou, você não poupou, você não criou uma reserva para nada na sua vida. Conforme a palavra de Deus, você vivia comprando as coisas, vivia fazendo festa, você vivia gastando fora do necessário. E aí agora que chegou o tempo onde você precisaria ter essa reserva e esse dinheiro guardado, você não tem. Então agora você está sofrendo a consequência de algo que você não construiu lá atrás. Então problema financeiro, a gente às vezes analisa e fala assim, eu estou com um problema financeiro. Não, eu tenho que analisar qual é a raiz do meu problema. O que eu deixei de fazer para que eu chegasse nesse nível, nesse ponto onde eu estou agora. Outro detalhe importante, irmãos. A maioria dos problemas financeiros são uma consequência de uma série de princípios e critérios que deixamos de aplicar na nossa vida. Exemplo, nós temos problema com a obediência. Muitos cristãos, mesmo dentro da igreja, irmãos, e eu estou falando aqui nesta manhã, é para nós mesmos que estamos aqui, e a primeira mensagem, né, pastor, é para a nossa vida, né? É para mim, eu estou aqui falando, mas eu estou sendo ministrado pelo Senhor. Nós temos problema com a obediência, irmãos. Nós não obedecemos. O Senhor diz assim, não entre em dívida. Romanos 13, capítulo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O que o crente faz, irmãos? O que as pessoas fazem? Dívida. Não, mas eu tenho um ditado popular que diz, se eu não fizer uma dívida, eu nunca tenho nada. Já ouviram isso ou não? Já? É. Isso é uma verdade ou não? Não, é uma mentira. Se eu nunca fizer dessa forma, eu nunca tenho nada. É uma mentira. Não tem, porque não administra bem. É bíblico. A Bíblia fala assim, não deva nada a ninguém. Provérbios 22, versículo 7, né, Rodrigo? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna o quê? Escravo daquele que empresta. A Bíblia está dizendo. Mas qual é o problema nosso, irmãos? Está ligado à questão do dinheiro? Não, está ligado à questão da obediência. O problema não é o recurso, o problema não é o dinheiro, o problema é obedecer. Em nenhum lugar na Bíblia vocês vão encontrar a Bíblia dizendo, irmãos, para que a gente saia correndo atrás de bênção. Vocês já viram isso na Bíblia? Em algum lugar? Irmão, irmã, corra atrás de uma bênção que ela te pertence. E você vai conseguir chegar nela e ela vai te abençoar. É isso que a Bíblia nos ensina? Não, Deuteronômio capítulo 28, irmãos, vão anotando aí. O que a Bíblia nos fala em Deuteronômio capítulo 28? Se atentamente você me ouvir e obedecer, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Nós não corremos atrás de bênção, nós não corremos atrás de prosperidade, nós obedecemos a palavra e obedecemos ao Senhor. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós não precisamos correr atrás de nada, a bênção ela é mais rápida que você. A bênção ela é mais rápida do que a nossa vida. Nós não precisamos correr atrás dela. O Senhor falou assim: simplesmente me ouça e me obedeça. E se você fizer isso, e obedecer o que, irmãos? A palavra do Senhor. Se nós fizermos isso, elas virão sobre nós e elas nos alcançarão. E a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio, ainda, depois você lê lá, tá? Em Deuteronômio 28, que as bênçãos, quando nós fazemos isso, obedecemos, que as bênçãos não são somente para nós. Elas são para nós, ela é para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, porque a bênção, quando nós obedecemos, a bênção se torna geracional. Tudo está ligado à questão da obediência. E o crente, ele tem mania de não obedecer. A Bíblia fala assim: ama teu próximo, como o quê? A ti mesmo. Hora que sai do culto e entra no carro, a primeira coisa que o casal começa a falar é mal dos irmãos que estavam na igreja. E a Bíblia fala: ama teu próximo. Vai falar mal da pregação, vai falar mal do pastor, vai falar mal das coisas, porque o ar não estava ligado, porque o som estava alto, porque aconteceu tal coisa. Meu irmão, o nosso problema está relacionado à questão de obediência. Nós temos problemas com relação à obediência. Nós temos problemas com relação à questão da paciência. Já perceberam isso, que nós vivemos em um tempo, irmãos? A ansiedade é um mal, né, do século, e vai desde as crianças até os adultos, já perceberam? Nós temos problema com paciência, as pessoas estão ansiosas, que querem que as coisas aconteçam, e agora vai terminar o uso da máscara, e agora o que vai fazer? E agora o combustível que vai subir, e agora as coisas que vão acontecer. Já perceberam que as pessoas estão nessa agonia, e isso vai gerando essa falta de paciência na nossa vida? Exemplo. Você está no semáforo, parado, e o semáforo está terminando as luzes vermelhas ali para acender a verde. A hora que termina de acender a verde, se você demora 3 segundos para sair com o teu carro, o que acontece? Quem está atrás faz o quê? Quem sabe você é a pessoa que está atrás? Hã? Né? Porque a gente está falando aqui sempre dos outros, não estamos? É a mesma coisa quando a gente fala assim: Deus veio para resgatar quem? Nós não, eu. Né? A gente tem que puxar a responsabilidade para a nossa vida. Quem sabe você é a pessoa que está atrás, buzinando, porque você é impaciente. Porque você não consegue esperar o tempo certo das coisas. E isso se reflete na nossa vida com Cristo. O Senhor fala assim: me obedeça, me ouça, as bênçãos virão sobre ti. Ah, não consigo esperar a bênção. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar Deus. Deus precisa de ajuda, irmãos? Não, Deus não precisa de ajuda para nada. Mas a gente sempre quer dar um jeitinho para as coisas acontecerem. Já percebeu isso? Né? Eu vou fazer tal coisa. Eu vou agora porque Deus vai agir através da minha vida. Meu irmão, Deus age com você, sem você, por você, através de você. Se ele não precisa da igreja, ele não precisa de nós, porque Ele é Deus, Ele age de qualquer jeito. A gente não precisa dar jeito para nada, a gente tem que simplesmente obedecer ao Senhor, ouvir a sua palavra, ouvir o Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor nos determina. Uma vida de total intimidade e relacionamento com Ele. A gente tem problema, já perceberam quando as pessoas vão num prédio comercial e está lá esperando um elevador, entendeu? Aí você está lá, já tem umas 3, 4, 5 pessoas... Aí já apertaram o botãozinho lá do elevador, já está ali, vermelho, né, que vai vir o elevador. Aí quem chega por último faz o quê, irmãos? Vai, e o quê? Já percebe? Eu estou falando de coisas simples da vida, tá? Aí a pessoa vai e aperta uma vez, daí ela olha para ver onde é que está o elevador e faz o quê? Aperta de novo. Já perceberam que nós vivemos essa falta de paciência na nossa vida, irmãos? No meio da igreja, nós temos problema com paciência. Como eu falei aqui agora há pouco, ninguém vai estar percebendo o som da igreja? Ah, meu irmão, tenha paciência no teu coração. A palavra de Deus fala que nós devemos trazer paz ao ambiente que nós vivemos. A palavra de Deus diz que o homem de paz terá posteridade. O que é posteridade? É uma vida além daquela que nós imaginamos, algo acima daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós queremos.
O homem de paz. E quando a palavra fala de o homem de paz, é o homem, a mulher, somos todos nós. Paciência é algo que é uma das coisas que nós sofremos. Nós temos um outro problema, irmãos, que é domínio próprio. Domínio próprio. Todos nós aqui sabemos o texto de Gálatas 5:22, irmãos. Porque o fruto do Espírito é, vamos lá, me ajudem, é? Benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio. Contra essas coisas não há lei. Todos nós sabemos, irmãos, a questão do domínio próprio. Só que a gente compra demais, a gente gasta demais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, né, Rodrigo, não vai colocar um anjo na frente de uma loja com uma espada desembainhada impedindo você de entrar na loja. Deus não vai colocar um anjo no corredor do supermercado, toda vez que você pegar alguma coisa, ele dá um tapa na tua mão. Deus não vai fazer isso, apesar que ele pode, mas ele não vai. Sabe por que ele não vai, irmãos? Porque ele falou assim, o Senhor, através da sua palavra, exercite o fruto do Espírito. E não é os frutos, irmãos, é o fruto. Nós temos que diariamente exercitar o fruto do Espírito na nossa vida. Nós temos problemas com relação à questão do domínio próprio. Gasta demais, compra demais. Tem pessoas, irmãos, que vão todos os dias ao mercado. Já perceberam isso ou não? Ah, eu esqueci de pegar uma coisinha. Eu esqueci de pegar um negocinho. Vamos passar ali e pegar um negocinho só e nós já vamos sair. Aí entra, hoje para entrar no mercado e gastar um negocinho, quanto fica mais ou menos? 50, 100. Você sai com um carrinho cheio, é isso ou não? Não? Sai com 2 sacolinhas, uma, dependendo, entendeu? Mas aí, se a pessoa que todo dia tem gente que passa todo dia a gastar as coisas, aí eu pergunto para você, se você gasta todos os dias do mês, os 30 dias, qual é o dia que sobra para você administrar? Não sobra dia para você administrar, porque todos os dias você está gastando. Em casa, irmão, sai dinheiro 4 vezes por mês. E não é porque eu sou pão duro, não, tá? Porque eu não sou, a gente não ensina isso, né, Renata? A gente ensina a ser bons e fiéis administradores. Mas em casa, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, sai dinheiro. As contas estão jogadas todas num dia só. O restante a gente usa para gastar, para comprar as coisas. Aí o que aconteceu? 4 dias do mês sai dinheiro. Me sobra 26 dias para administrar, irmãos. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas hoje? Elas estão gastando os 30 dias e não sobra dia nenhum para administrar. Você já viu essa situação em algum lugar ou não? Não precisa levantar a sua mão, tá? Não precisa levantar a sua mão. Já viu essa situação ou não? Vamos falar assim, eu vejo sempre isso nos meus vizinhos. Parente, então, aquele cunhado, cunhada, já viram isso em algum lugar ou não? É? Tá bom. Joga para a terceira pessoa, tá? E depois pede perdão, né, para Deus, porque, né? Irmãos, nós temos problema com o domínio próprio. Se você gasta, não gaste. Se você compra, não... Ah, pastor, mas pastor, eu venho de uma família gastona. Eu venho de uma família, a minha mãe gastava, a minha avó gastava, e eu agora também gasto assim, porque eu também sou gastona, eu puxei minha mãe e minha avó. Já ouviram isso em algum canto ou não? É, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, você pode ter vindo de uma família disfuncional, você pode ter vindo de uma maneira errada de educação, de formação, de família, mas você está aqui dentro da casa do Senhor. Jesus Cristo entrou na tua vida, o Senhor entrou no teu coração, o Senhor, e a partir do momento que o Senhor entra dentro da nossa vida, a partir do momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que o Espírito Santo habita em nós, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em Cristo. Eu posso ter vindo de uma família disfuncional, que não tinha domínio, que não exercitava fruto do Espírito, mas eu estou aqui agora. Hoje eu estou aqui na casa do Senhor. Hoje eu estou aqui nesse lugar. O Senhor entrou no meu coração, então daqui para frente, a partir de mim, tanto eu como as minhas gerações que virão, serão bênção para o Senhor e não maldição. Se até então eu era assim, agora eu não sou mais. Nós temos problemas, irmãos, com o domínio próprio. Nós temos problema com relação à questão da honestidade, a integridade. Integridade é um atributo de Deus. Integridade é um atributo do Senhor e Ele requer que nós sejamos íntegros e honestos.
E as pessoas têm problema com relação à honestidade. Ah, mas pastor, nós não somos totalmente honestos. Nós realmente não somos, nós estamos num processo de santificação diária. Nós estamos num processo de santificação todos os dias, mas nós temos o padrão a ser seguido, nós temos o critério bíblico a ser seguido. Está lá em 1 Pedro, quando o Senhor diz o quê? Sede santos porque eu sou santo. Esse é o padrão, esse é o critério bíblico a ser seguido. E nós muitas vezes não queremos seguir o critério bíblico, conforme nós começamos aqui essa mensagem. Nós queremos seguir o critério que o mundo estabelece, e não que a palavra de Deus estabelece para nós. Porque é mais fácil muitas vezes seguir aquilo que o mundo está falando. Ah não, não existe verdade absoluta. Existe sim, irmãos. E a verdade absoluta é a palavra de Deus, é estar diante de Cristo, é viver uma vida íntegra com o Senhor. Alguns pregadores atualmente têm falado que a Bíblia não é suficiente. Isso é uma mentira, irmãos. É uma mentira do diabo isso. A Bíblia é totalmente suficiente. É a palavra do Senhor que foi, ela vai ser eternamente. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, irmãos. Ele é o nosso livro, o nosso guia de vida. E a palavra de Deus nos fala, o Senhor nos diz através da sua palavra, me ouça, me obedeça, porque se você fizer isso, bênçãos virão sobre a tua vida, bênçãos virão sobre tua casa, bênçãos virão sobre tua família, sobre teus filhos, sobre teus netos. Está ligado à obediência, irmãos. Nós temos problema com relação à questão do trabalho muitas vezes. Nós queremos ter benefícios, mas não queremos trabalhar. Muitas pessoas querem viajar, desfrutar, fazer isso, fazer aquilo, mas não querem trabalhar. A palavra de Deus fala em Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Entendeu? Você quer ter uma vida bem-sucedida, como um bom administrador, quer administrar bem, ser um bom mordomo e ter uma vida saudável financeiramente diante do Senhor? Trabalhe e trabalhe duro. Lógico que o trabalho também exige de nós, mas nós temos que ter tempo de desfrutar. Não vou entrar nesse detalhe hoje. Nós temos problemas, irmãos, muitas vezes, com a estrutura dos nossos relacionamentos. Nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com pais, nossos relacionamentos com filhos, nosso relacionamento com esposa. Temos problemas. Nós não temos critérios e não utilizamos critérios corretos para falar com a nossa esposa. A esposa falar com o marido, para nós falarmos com os filhos. Como que a Bíblia nos ensina? Como é que a Bíblia nos fala que nós devemos agir? Marido, ame a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite teu marido. Pai e mãe, eduque os teus filhos no caminho do Senhor. Faça isso, faça aquilo. Irmãos, nós temos os critérios bíblicos. Por que que nós não obedecemos? Tem muitas pessoas que estão vivendo lutas, problemas, e aí pergunta para Deus, Senhor, eu não sei por que o Senhor não me ouve. E Deus está olhando lá do céu e dizendo assim, começa a me obedecer. Começa a ser fiel a mim e a minha palavra. Então a tua vida vai começar a ter mudança. É uma série de situações, irmãos, que nós temos. Critérios que nós muitas vezes deixamos de aplicar na nossa vida. Larry Burkett, fundador do Ministério Crown, ele dizia, a maneira como nós lidamos com o dinheiro é uma demonstração externa de uma condição espiritual interna. A maneira como nós lidamos com a administração financeira demonstra quem realmente eu sirvo, quem é o Deus a quem eu sirvo, quem eu sou interiormente. A questão não é externa, a questão é interna. As mudanças começam dentro do nosso coração, as mudanças não começam no nosso exterior, as mudanças começam dentro de nós. Paciência e domínio próprio é uma das principais características de tudo isso que eu falei até agora. É o que falta muitas vezes, que está faltando na sociedade que nós vivemos e no meio da igreja do Senhor. Nos próximos minutos agora, deixa eu trabalhar com vocês, irmãos, sobre o texto que nós lemos aqui, de Crônicas, 2 Crônicas 10, do versículo 1 até o versículo de número 15. Roboão, ele tinha 3 limitações. Ele tinha 3 limitações que eram críticas. E eu quero falar com vocês aqui sobre uma delas, porque nós não vamos ter tempo de falar sobre as 3. Roboão, se você tem uma caneta, está anotando aí. Roboão, ele tinha, as 3 limitações de Roboão era com relação à questão do seu caráter, da sua conduta
e dos critérios que ele utilizava. Sobre critérios, nós estamos falando aqui desde o início. Eu quero me ater aqui e falar com vocês sobre a questão do caráter de Roboão. Não vai dar tempo de eu falar sobre conduta, tá, pastor? Mas eu vou deixar em aberto isso, até para que depois eu possa ser convidado novamente para vir, tá? Então, eu quero falar sobre a questão do caráter. Caráter, conduta e critério. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, irmãos, Roboão, ele precisava ter um caráter mais humilde. Roboão precisava de humildade. Roboão, a palavra de Deus nos fala aqui, que no primeiro dia do reinado ele recebeu o povo, e o povo disse, por favor, diminua nossos impostos, diminua a carga que nós temos, nós não estamos aguentando. E Roboão então vai e se reúne e fala, olha, voltem daqui 3 dias, para que eu possa dar uma resposta. E Roboão então se reúne com os anciões que estavam ali, que trabalhavam junto com Salomão, seu pai. E aí então ele pergunta para essas pessoas que já tinham muita experiência, que já tinham vivido um reinado de glória, um reinado de riqueza, e ele pergunta para essas pessoas que estavam ali no reino, qual é a decisão que ele deveria tomar? O que ele deveria fazer? E Roboão então ouve aquilo que eles disseram, e eles disseram o que para Roboão? Falaram assim, olha, fala o seguinte, nós vamos diminuir os impostos, vamos diminuir os encargos, e se você fizer isso e diminuir os impostos, os encargos para o povo, esse povo vai te servir para o resto da vida. Eles vão ser fiéis ao reino, vão ser fiéis a você, entendeu? E eles vão servir a você pelo resto da vida. Roboão, porém, não deu ouvido aos anciãos, e Roboão, então, foi e se consultou com os jovens que haviam crescido com ele dentro do reino. E esses jovens que haviam crescido com ele dentro do reino, eles não tinham experiência sobre administração. Porque vamos imaginar aqui, trazendo para um contexto atual, fazendo uma análise de tudo isso, que eram jovens que tinham crescido no reino, com toda a riqueza, nunca tinham ido para a área administrativa do reino, não sabiam o que o povo estava querendo, não sabia qual era a necessidade, não sabia o que estava acontecendo, e eles simplesmente eram jovens ainda. Eu não estou aqui desconsiderando, né, a inteligência do jovem, mas muitas vezes nós temos que dar ouvido àqueles que têm uma experiência maior, né, isso é bíblico, certo? E aí então Roboão vai com aqueles jovens, rapazes ainda, que cresceram com ele ali no reino, o que eu devo fazer? E os jovens falaram o quê? Falaram assim, não, eu estou agora trazendo para uma linguagem aqui nossa, tá? Os jovens falaram, não, o que é isso? Não dá ouvido não, esse pessoal aí, ó, da antiga, que trabalhou aí com teu pai, com Salomão, não, bicho, esquece, entendeu? Faz o seguinte, se o teu pai cobrava impostos, cobre mais ainda. Se o dedo do teu pai era pesado, faça da tua mão mais pesada ainda sobre o povo. Esse povo tem que sofrer, esse povo tem que pagar as coisas. E dentro daquilo que nós lemos, o que Roboão fez, irmãos? Ele deu ouvido aos mais velhos ou deu ouvido aos mais novos? Aos mais novos. E Roboão então ouve, e aqui nós analisamos, Roboão não teve um caráter humilde, de dizer assim, não, vocês estão errados, não é isso, deixa eu ouvir aquilo que as pessoas com mais experiência estão falando, deixa eu ouvir aquilo que estão dizendo, eu preciso dar ouvido a... Irmãos, Roboão não tinha esse caráter humilde, e aqui nós vemos um aprendizado da palavra, irmãos, o Senhor nos ensina, o Senhor diz para nós, seja humilde e seja manso de coração. É isso que o Senhor nos ensina. Humildade e mansidão. Eu pergunto para você aqui nesta manhã, você tem um caráter de humildade? Humildade, irmãos, não é sentar no banco, ficar de cabeça baixa, para as pessoas olharem e falar assim, nossa, não, humildade não está relacionada à parte exterior, está relacionada à parte interior, irmãos. Eu posso estar andando aí num aeroporto com chinelo havaiana, apesar que chinelo havaiana hoje é caro, né, pastor? Está andando de chinelo havaiana, entendeu? E shorts e uma camiseta, e ser uma pessoa orgulhosa e soberba de coração. Enquanto eu posso vir aqui na frente, irmãos, e estar vestido com um terno Armani, um sapato importado, e ser uma pessoa humilde e simples de coração.
Porque não está relacionado ao meu exterior, mas sim ao meu interior. Aquilo que eu sou internamente. Aquilo que o Senhor, como o Senhor trabalha dentro do meu coração. Eu pergunto para você nessa manhã, como é o seu caráter? Você tem tido um caráter de humildade e de mansidão? Você tem sido manso e humilde, a ponto de dar ouvido àquilo que as pessoas têm dito? A ponto de ouvir os conselhos de outras pessoas? Como tem sido? Roboão não tinha, irmãos. Roboão não tinha. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça a quem? A quem, irmãos? Aos humildes. Aos humildes de coração. E não é humilde de vestimento, não, é humilde de coração. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Um dia de graça vale mais, irmãos, vale mais do que 1000 dias de trabalho. Vale mais do que a riqueza de todo esse mundo. Um dia de graça. E a palavra de Deus fala que aos humildes o Senhor dá graça. Que aos humildes Ele contempla com a graça. Como está o seu caráter nesta manhã? Roboão, irmãos, segundo ponto da questão do caráter de Roboão. Ele não tinha um caráter paciente. Roboão era totalmente impaciente. Roboão, irmãos, ele foi, em 72 horas, ele quis dar uma resposta. E muitas vezes tem coisas, irmãos, que demandam tempo na nossa vida. Deus pode fazer da noite para o dia, Deus pode fazer em questão de segundos, Deus pode fazer qualquer coisa em nossa vida, no tempo que Ele quiser. Mas tem coisas que demandam tempo na nossa vida. E nós temos que ter paciência, esperar o que Deus quer fazer, de que forma Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Nós não podemos atropelar a ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Temos que esperar o tempo certo. Roboão não ouviu o conselho dos sábios, que aconselhavam seu pai, mas deu ouvido aos amigos. E por causa disso, então em 72 horas, Roboão, irmãos, perde toda a riqueza do reino. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo e tendo essa falta, conforme eu falei agora há pouco, né, de paciência na nossa vida. Nós não conseguimos esperar o tempo certo. Nós não conseguimos esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Nós, como cidadãos do reino, irmãos, nunca deveríamos passar por problemas financeiros. Mas passamos, tá? Não estou dizendo que nós não vamos passar, a gente passa. Até o servo de Deus passa por luta financeira, viu? Aqui o nosso irmão estava testemunhando agora há pouco, as lutas que viveu financeiramente, né? Todos nós passamos. Não deveríamos, mas acabamos por quê? Por causa, muitas vezes, dos critérios que nós utilizamos, daquilo que nós não fazemos, da falta de obediência à palavra, da falta de submissão ao Senhor, da falta de paciência, da falta do exercício do fruto do Espírito, e de tantas outras faltas, né, meu irmão, que a gente tem na nossa vida. Uma das coisas principais que nós temos que ter consciência, nós somos pecadores. E que nós temos que nos arrepender diante do Senhor daquilo que nós não estamos cumprindo da sua palavra. Nós temos que ter consciência na nossa vida, irmãos, que nós precisamos e carecemos do Senhor todos os dias. Que nós precisamos da misericórdia dEle. Que nós precisamos viver em conformidade com a sua palavra. Roboão tinha um outro problema com relação ao seu caráter. Roboão não era misericordioso. Roboão não teve misericórdia nenhum do povo, irmãos. Roboão, ele quis, na verdade, né, em pouco tempo, ainda trazer mais riqueza para o reino, às custas do povo que estava ali. Roboão não teve misericórdia nenhuma. E aqui, irmãos, essa questão do caráter misericordioso, tá, é algo que, infelizmente, nós vemos no meio da igreja do Senhor hoje também. Nós muitas vezes chegamos à igreja, sentamos, nós temos uma pessoa ao nosso lado sentada, a pessoa às vezes está chorando, está passando uma luta, às vezes nós não somos capazes de olhar para ela e perguntar: meu irmão, o que está acontecendo na tua vida? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pela tua vida, meu irmão? E você sabe por quê, irmãos, que nós não perguntamos? Sabe por que a gente não tem coragem de perguntar para a pessoa? Porque a gente tem medo da resposta. E se ele me pedir alguma coisa?
O que eu vou fazer? Como nós temos medo da resposta, nós não exercemos um caráter de misericórdia pela vida do nosso irmão e das pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes nós vemos as pessoas sofrendo e nós como igreja não temos feito nada. E eu estou falando igreja, quando eu estou falando igreja, irmãos, estou falando o corpo de Cristo como um todo. Não estou falando denominação, não estou falando igreja local, estou falando a igreja de Cristo como um todo. Tem passado, nós temos vivido um tempo de individualidade. Eu venho, eu sento, eu ergo as mãos, eu adoro ao Senhor e somente. Aquilo que está acontecendo ao meu redor não importa. Nós temos vivido um tempo, irmãos, onde eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor derrame bênção sobre a minha vida. E isso é contrário à palavra, porque a palavra de Deus fala assim, você tem que considerar as necessidades do teu irmão superior à sua. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Nosso caráter tem que ser um caráter misericordioso, irmãos. Eu e Regina fizemos, e nossa filha Giovana, final do ano passado, eu falei para elas, eu não estou contando isso daqui, irmãos, para a glória de pessoas, não. Estou contando isso daqui porque é algo que nós devemos fazer biblicamente. Eu falei para a Regina, falei, bem, vamos fazer um Natal diferente esse ano? Então nós saímos, na noite de Natal, Natal ou Ano Novo? Natal. Nós saímos na noite de Natal e nós fomos, Rodrigo, num Burger King e compramos vários lanches, pedi para colocar em saquinhos separados, refrigerante. Colocamos tudo dentro do carro e saímos pela rua. Falei assim, eu quero encontrar as pessoas que estão passando necessidade nessa noite de Natal e quero ouvir delas. Qual é o sentimento? E nós começamos, irmãos. Cada pessoa que nós paramos foi uma experiência renovadora para a nossa vida. Primeira pessoa que nós encontramos e demos o lanche, perguntei se ele havia comida, ele falou que não. Ele falou assim, olha, mais do que um lanche, mais do que comer, eu só queria hoje que alguém pudesse ter me dado bom dia. Eu só queria hoje que alguém pudesse ter falado comigo. Eu até deixo o lanche por uma conversa. Você já imaginou o que é isso, irmãos? Nós, como igreja de Cristo, nós temos tido misericórdia das pessoas? Nós temos feito algo pela vida daqueles que estão ao nosso lado? Ou não? Ou nós temos agido como Roboão, sem misericórdia nenhuma? Se o meu pai tinha o dedo pesado, minha mão será mais pesada ainda. Se ninguém faz, eu também não vou fazer. Eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Já ouviu as pessoas dizerem isso ou não? Você realmente não consegue resolver o problema do mundo. Existe um vídeo, que depois vocês podem consultar na internet, um homem que jogava todos os dias na praia, tinha várias estrelas do mar que vinham pela corrente, e aquele homem todo dia de manhã, pastor, estava lá na praia pegando as estrelas e jogando para dentro do mar de novo. E um homem que via isso todo dia, ele não ficou olhando aquilo, olhando, todos os dias, vários dias. E aí um dia ele chegou para esse homem que estava jogando as estrelas no mar e falou, cara, para de fazer isso. Olha a quantidade de estrelas do mar que tem aí, você não vai conseguir jogar todas de novo. Aí ele pegou mais uma estrela do mar e jogou. Ele falou, para todas não, mas para essa fez a diferença. Nós não vamos conseguir resolver tudo, mas para aquela vida que você fizer algo, vai fazer a diferença, irmãos. Isso é misericórdia. Eu estive na África algumas vezes, nós temos um trabalho do ministério lá, do Ministério Crown. E uma das vezes que eu estive em uma reunião no Zimbábue, havia muitas tribos de vários países da África que estavam ali reunidas. E pessoas muito simples, irmãos. Muito simples. Tinha um pastor que estava ao meu lado, num domingo pela manhã. Era um domingo de culto como esse. E aquele pastor, para chegar naquele local, irmãos, ele havia andado 12 horas a pé para chegar naquele local. E quando ele chegou, ele pegou uma bolsinha que ele estava com ele e foi trocar de roupa, porque ele queria colocar a melhor roupa para adorar a Deus. E quando eu olhei para ele, aquela roupa dele, pastor, era um terno, estava todo esgarçado.
E quando eu olhei para o sapato dele nos pés, era um sapato rasgado, toda a lateral do sapato. E eu olhei para aquilo e eu falei assim: Senhor, me perdoa por aquilo que eu tenho deixado de fazer, falar e ser, quando eu prego, quando eu estou no meu país, quando eu estou na minha igreja, quando eu estou no meio do teu povo, Senhor. Eu não sei o que é te adorar, eu não sei o que é ter um caráter de misericórdia, eu não sei, Senhor. Me perdoa, Pai. E eu chorei naquela manhã, e naquele dia eu abracei aquele pastor, nós tomamos a ceia juntos, dividi minha ceia com ele. E o Senhor me tocou, falou: pega tudo que tem na tua bolsa. Eu tinha várias coisas da viagem na bolsa. E falou assim: dá tudo. E eu dei tudo que eu tinha. E aí então, foi um momento ali, depois de intervalo, que a gente ia ter um grupo de oração. E no meu grupo eram vários irmãos do Zimbábue. Quem é missionário aqui sabe o que eu estou falando. E aí então, só tinha eu do Brasil. E tinha um lugar, uma Kombi pequena, lá que um irmão estava vendendo cappuccino. E só os missionários que eram de fora que podiam comprar. Porque o dinheiro deles é muito desvalorizado. Muito. E aí eu fui lá, irmãos, comprei um cappuccino para mim. E quando eu olhei para dentro da tenda onde eu estava, meus irmãos estavam lá, eu falei: não, eu não posso tomar esse café, esse cappuccino sozinho. E aí então eu fui, pedi para aquele rapaz, falei: faz para mim cappuccino para todos aqueles irmãos que estão lá. E eu levei numa bandeja para eles e entreguei. Aqueles irmãos me abraçaram e choravam comigo, dizendo assim: pastor, nós nunca tomamos algo tão bom na nossa vida. Nós nunca tomamos algo tão gostoso na nossa vida. Irmãos, qualquer um de nós aqui pode sair ali fora agora, comprar um refrigerante, uma água, um café em qualquer lugar. Você pode sair daqui, almoçar fora. Qualquer um de nós aqui pode fazer isso. O que nós temos feito pela vida dos nossos irmãos, daqueles que estão necessitados? O que me custa, irmão? O que me custa, irmã? Pegar num domingo de manhã uma família mais carente da igreja, levar na minha casa e falar: irmão, preparei um almoço para vocês, preparei algo para vocês estarem comigo aqui, ó. O que me custa pegar o carro que Deus colocou em minhas mãos e após o culto levar uma família que está indo embora a pé ou de ônibus? O que me custa fazer isso, irmãos? O que me custa pagar uma consulta, às vezes para alguém que está na fila do desespero aí, esperando uma consulta há 3, 4, 5 meses, sem poder pagar uma consulta particular? Eu perguntei aqui no começo: quem aqui já recebeu bênção? Todo mundo levantou a mão. O que me custa fazer isso para a vida do meu próximo, daquele que está ao meu lado, daquele que caminha comigo, daquele que adora ao mesmo Deus? O que me custa fazer isso, irmãos? Você tem tido um caráter misericordioso ou não? Ou você tem pensado somente na tua vida? O Senhor está nos chamando aqui hoje para uma mudança. Roboão não tinha um caráter misericordioso. Agora a pior parte de Roboão, e a última que eu quero falar com vocês, é que Roboão não tinha um caráter teocêntrico. Roboão não tinha Deus como centro da sua vida. Eu pergunto para você nessa manhã: Deus tem sido o centro de todas as coisas na tua vida? Você tem servido somente a esse Senhor? Você tem buscado somente a esse Deus? Você tem obedecido aquilo que a palavra de Deus te determina? Você tem sido fiel em todas as áreas da tua vida? Eu falei que eu ia fazer perguntas pessoais, e perguntas pessoais nós não queremos ouvir. Como você está nessa manhã? Eu não estou perguntando aqui como a igreja está, eu estou perguntando como você está. Como é que está a tua relação com Deus? Você está sendo uma pessoa simples e humilde e mansa no teu coração? Você tem sido misericordioso? Deus é o centro da tua vida? Roboão não teve nenhuma dessas características, irmãos. E tudo aquilo que Deus havia colocado nas mãos de Davi, de Salomão, em poucas horas, Roboão colocou tudo a perder. Quando nós não exercitamos a palavra, e quando nós não temos e não utilizamos os critérios bíblicos para a tomada de decisões e para a nossa vida como um todo, nós podemos colocar tudo a perder, aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
A minha pergunta para você nessa manhã: quais são os critérios que você tem utilizado na tua vida? São critérios bíblicos? Você está vivendo de acordo com a palavra ou não? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos agora, por favor. Gostaria que os irmãos do louvor estão aí. Amém. Feche teus olhos agora. Vamos cantar uma canção ao Senhor, de adoração, de rendição a Deus. Mas eu quero que você agora medite em tudo aquilo que foi falado aqui nessa manhã. Como está a sua vida? Nós acabamos de ler e ver uma história. A história de um homem chamado Roboão, que não utilizou nenhum critério bíblico, não buscou sabedoria, não tinha humildade, não tinha paciência, não tinha uma conduta correta, nada. E principalmente Roboão não tinha Deus como centro da vida. Como você está aqui nessa manhã, meu irmão? Como está a sua vida? Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Clame a Deus. Fala: Senhor, me perdoa, Pai. Não é vergonhoso pedir perdão a Deus. Não tenha vergonha de dizer assim: Senhor, eu não tenho vivido de acordo com aquilo que o Senhor me determina na sua palavra. Eu não tenho vivido, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Tem misericórdia da minha vida, Pai, nessa manhã, Senhor. Alinha a minha vida com o padrão da tua palavra. Diga isso ao Senhor agora. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero, Senhor, ter um caráter misericordioso. Eu quero ter um caráter, Senhor, de paciência. Senhor, eu quero, Senhor, estar diante de Ti, ouvir, utilizar, Senhor, os critérios corretos que a Tua palavra me diz para a tomada de decisões, seja com a minha família, com os meus filhos, seja nos meus negócios, seja em qualquer área da minha vida, Pai. Eu quero, Senhor, viver de acordo com a Tua palavra, porque se eu viver assim, Pai, e ouvir e Te obedecer, Tuas bênçãos virão sobre mim, virão sobre a minha casa, virão sobre a minha família. Diga ao Senhor agora, fale com Ele, clame ao Senhor. Se Ele está aqui, irmãos, nesta manhã, se Ele está aqui entre nós, fale com Ele, converse com Ele.
Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, diante de Ti. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai, assim como nós devemos ter misericórdia, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Pai, compaixão, amor, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti, nós queremos viver, Senhor, em conformidade com a Tua palavra, Senhor, e muitas vezes nós temos errado, nós temos pecado, nós temos, Senhor, desviados daquilo que o Senhor tem determinado para nós, Pai. Nos perdoa nesta manhã aqui, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós, Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas, Pai. Nos leva a viver, Senhor, uma outra dimensão, Pai, de intimidade com o Senhor, Pai. E que nesta manhã, Senhor, nós possamos, Pai, começar a usar os critérios corretos da Tua palavra para tomarmos as decisões e para assim, Senhor, termos uma comunhão mais profunda contigo, Senhor. Nós oramos nesta manhã, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém e amém.